és tu, ó Cordeiro de Deus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. O Brasil é um país realmente cristão? Primeira, a leitura da Bíblia Sagrada em Atos 11, 26, nós lemos, e sucedeu que um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Prezado ouvinte, se você é um leitor da Bíblia, você sabe que esta foi a primeira vez que aparece a palavra cristão na Bíblia Sagrada. E o Brasil, o nosso querido Brasil, é chamado um país cristão. Estamos perto de 200 milhões de pessoas e a maioria se declara cristão. Mas, infelizmente, são cristãos tradicionais e não têm o cuidado de examinar a Bíblia Sagrada para saber exatamente o que a Bíblia declara acerca da crença dos cristãos. E é oportuno, então, lembrar, por exemplo, a mensagem central do cristianismo. Nós temos repetido aqui que a Bíblia é um livro cristocêntrico. E quando dizemos isso, significa que a Bíblia tem um tema específico, que é a pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, nos seus dias, escrevendo sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 e 4, ele sintetizou o que nós, cristãos, cremos como fundamento da nossa fé. Disse ele o seguinte na Bíblia Sagrada: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se o retiverdes, tal qual vô-lo preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entrego também o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículos 1 a 4. Então, esta é o fundamento do cristianismo. E queremos dizer que o cristianismo é o único entre todas as religiões, porque o cristianismo é mais um relacionamento do que propriamente uma prática religiosa. O cristianismo não é uma religião de faça isso, não faça aquilo. O objetivo do cristianismo é cultivar um andar próximo à vontade de Deus. E esse relacionamento se torna possível por causa da obra que Jesus Cristo efetuou por nós na cruz do Calvário. E através do Espírito Santo nós entramos então em contato, em comunhão com Deus, como o próprio apóstolo Paulo define em Romanos 8, 14 e 17, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se nós somos filhos, logo também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Então, outros pontos fundamentais do cristianismo são, pela ordem, em primeiro lugar, a sua crença na Bíblia como a palavra de Deus. Então, repetindo, para nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Veja a nossa expressão, a Bíblia é, e não a Bíblia contém. Você perguntará que diferença há. É que se eu digo que a Bíblia contém, eu posso fazer certas restrições no que consta da Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. Mas se eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou afirmando que creio em tudo que diz a Bíblia Sagrada e está de acordo com o que Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E isso é repetido ainda em outras palavras, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, diz o texto bíblico que a Escritura não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando colocamos a Bíblia como nosso centro de autoridade religiosa, nós não colocamos a par com a Bíblia qualquer outro livro de inspiração de um determinado escritor que arroga para si o mesmo grau de inspiração da Bíblia Sagrada. Por exemplo, as seitas que colocam ao lado da Bíblia uma outra autoridade de sua profetisa, e o que a profetisa escreveu tem valor igual ao da Bíblia Sagrada. Isso é condenado por Apocalipse 22, versículo 18. É um acréscimo à Bíblia Sagrada, como outras igrejas que tomamos conhecimento que dizem onde estão as verdades que Deus anunciou aos homens. E declaram na Bíblia e na tradição. Colocam então a tradição em pé de igualdade, como se fosse a Bíblia Sagrada. Isso não é cristianismo, porque o livro principal dos cristãos é a Bíblia. Ainda tomamos conhecimento de outras pessoas que se arrogam como recebendo orientações teocráticas, significando que há um grupo de líderes que tem tanta autoridade quanto os escritores da Bíblia. E o que eles escrevem é que vale no lugar da Bíblia Sagrada quando dão interpretações específicas, e desde que alguém discorde destas interpretações específicas, dizem o que você lê na Bíblia não tem valor. Tem valor quando você lê a Bíblia acompanhado da interpretação que damos à Bíblia Sagrada. Ora, isso é uma invalidação da própria Bíblia Sagrada. Então, repetimos que cremos ser a Bíblia a palavra de Deus e que, assim, por ela, procuramos nos guiar. Agora, é nossa fé também cristã que admitimos que o mundo foi criado por Deus, o homem é uma criação de Deus, este homem foi criado para ter um relacionamento com Deus, foi colocado no jardim do Éden, Deus diariamente passava e se comunicava com o homem, mas um dia, quando Deus passou, o homem não estava no seu lugar.
Deus perguntou: Adão, onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz e temi, porque estava nu. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste do fruto que eu te disse para não comer? E ele reconheceu, dizendo: não, comi. A mulher que tu me deste comeu do fruto e me deu, eu também comi. Então diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas um dia Deus prometeu que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente, representando a serpente, o diabo, o tentador, e aquele que se levantaria da mulher foi Jesus Cristo, que veio a este mundo para buscar, como ele propriamente diz, e salvar o que era perdido. Então a nossa fé hoje está depositada na pessoa excelsa do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que sua obra salvífica, nós costumamos dizer obra expiatória, obra vicária, que significa que Cristo tomou o meu lugar, o seu lugar, se você aceitá-lo como Salvador, e mediante a obra expiatória de Cristo no Calvário, nós obtemos o perdão, o cancelamento dos nossos pecados. Então diz o texto bíblico: por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim as pessoas podem se aproximar de Jesus e, confiados no mérito exclusivo do Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador e Senhor e obter a vida eterna. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículos 8 a 10, se com teus lábios, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo, visto que com a boca fazemos a confissão e cremos com o nosso coração, e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Meu prezado ouvinte, você é um cristão praticante ou é um cristão tradicional? Nunca pegou o livro de Deus nas suas mãos. Desconhece inteiramente o que o livro de Deus nos anuncia. Então, você precisa tomar uma decisão diferente e não ser apenas um cristão nominal, mas ser um cristão convicto, que crê na Bíblia como palavra de Deus e aceita aquele que a Bíblia indica como nosso único e suficiente Salvador. E nós registramos ainda as palavras do apóstolo Pedro em Atos 4,12, quando ele declara: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Torne-se um cristão o mais depressa possível, é a nossa recomendação. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores
maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Oh, aleluia. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Primeira pergunta que nos chega hoje, prezados ouvintes e pastor Natanael. Uma pessoa cristã que está separada de corpo há muitos anos, pode divorciar-se legalmente e casar-se novamente? Essa é a pergunta da irmã Bel, da Vila Matias. Nós queremos dizer à nossa consulente que há uma condição que nós chamamos exceptiva para que se possa dar o divórcio para um cristão. Capítulo 5 de Mateus, versículo 32, diz assim: eu, porém, vos digo
que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, qualquer dos cônjuges que invalidar a fidelidade conjugal por adultério, há margem para a vítima casar-se de novo, legalmente. E aqui o caso não sei dizer, porque diz apenas que está separado de corpo há muitos anos, que razão houve para essa separação de corpo. Se for justificada com o adultério da parte do cônjuge, seja ele mulher ou homem, aí dá margem legalmente para um novo casamento, de acordo com Mateus 5,32. Por Cleiton, pastor, pergunta o seguinte: é lícito um cristão fazer academia? Ele cita ainda musculação e outros exercícios que modulam o corpo. Nós queremos dizer que não vemos inconveniente nessa prática de musculação e outros exercícios que ondulam o corpo, se bem que o apóstolo Paulo diz que o exercício corporal para pouco é proveitoso. O exercício espiritual é de maior realce para a vida cristã e prepara nossa alma para a eternidade, enquanto a musculação ou exercício corporal tem o seu efeito transitório decorrente do nosso corpo, que é sujeito à morte. Agora, quando vamos entrar numa academia, é preciso que tenhamos cuidados com artes marciais, porque artes marciais merecem um exame melhor por parte da pessoa que vai fazer. É porque artes marciais, chegadas de países estranhos, como o Japão, como a China, como a Índia, e essas pessoas que vêm lá como professores, eles têm seus modos ligados às religiões praticadas pelo hinduísmo, pelo shintoísmo, pelo taoísmo, budismo, até certas invocações na hora que vão entrar, reverências que fazem. Então essas colocações comprometem, porque o cristão vive ou tem um Deus vivo, ele não pode envolver-se em práticas ligadas a outras crenças, ligadas a deuses pagãos. E eu quero ler, então, em 1 Timóteo 4,16, para o Cleiton: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Cuidado com ligações, amizades que podem conduzir ao afastamento de Deus. Daí porque a Bíblia diz: não vos ponhais debaixo de um jugo desigual com os infiéis, quer dizer, pessoas que não creem da forma como nós cremos. Pastor, eu penso ainda que uma forma exagerada, né, desse exercício, tem muitos que tomam aquele, como chama, anabolizante, né, e ficam realmente com algumas partes do corpo ressaltadas, né? Isso já é um exagero. Eu acho que isso realmente não deveria. Exatamente. Nunca esquecendo o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Se temos essa consciência de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, precisamos ter cuidado com aquilo que nós ingerimos, porque podemos entristecer o Espírito Santo. O Lucivaldo de Cubatão, centro de Cubatão, o Lucivaldo pergunta ao senhor: tem um amigo adventista e sempre que conversamos ele me diz que a humanidade está errada, pois não guardam o sábado.
O que eu posso responder a ele, ou qualquer outra pessoa, quando me falar isso novamente, pastor? Eu quero dizer diga para ele que se ele considera aqueles que não guardam o sábado como não sendo obedientes a Deus, então ele tem que colocar em primeiro lugar a pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus foi acusado de quebrantar o sábado, no capítulo 5 de João, quando ele curou um paralítico e mandou que ele andasse. E esse paralítico pegou o leito, saiu caminhando, e ele encontrou judeus que disseram: hoje é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram depois: quem é o homem que te disse: toma o teu leite e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E agora? O que vamos dizer a respeito do Senhor Jesus Cristo? Perguntar para essa pessoa que eu lhe tenho falado. E ainda temos um texto muito claro pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, versículos 14 a 17, que diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que a lei de Moisés, consistindo de 613 mandamentos, e não apenas 10 mandamentos, como erroneamente esses guardadores do sábado dividem a lei em duas partes, dizendo que uma é a lei de Deus, outra é a lei de Moisés. Não existe base para esta divisão. É um artifício de líderes religiosos. A lei de Deus, para ser obedecida, devia ser obedecida 613 mandamentos, e diz o texto bíblico de Gálatas 3:10, maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, não nas tábuas da lei, livro da lei, 613 mandamentos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Logo, uma pessoa que se propõe guardar a lei e não guarda, fica debaixo da maldição. E o apóstolo Paulo então declara aqui, em Colossenses 2,14, que Jesus riscou esta cédula, esta exigência que havia contra nós, mormente contra os judeus. Tirou do meio de nós e cravou na cruz. Por isso dizer, ninguém nos julgue pelas coisas passageiras, fugazes, transitórias, que a lei continha. Quais são elas? Especificamente, comer. Havia proibições no capítulo 11 de Levítico,
sobre determinados animais, limpos e imundos. Hoje não temos nada com isso. A Bíblia chega a dizer que por meio de tudo que se vende no açougue. Segundo, beber abluções correspondentes que havia dada para os que trabalhavam como levitas no templo. Eles comiam aquelas comidas oferecidas em holocausto. Depois ele cita dias de festa. Nós não temos as festas judaicas como festas nossas. As festas judaicas, como a festa da Páscoa, lembrava a saída do cativeiro egípcio. Nós nunca tivemos no Egito. Por que celebrar a festa da Páscoa? Por que celebrar a festa de Asmos? Durante uma semana não comer pão, a não ser pão sem fermento. Festa de Pentecostes, festa de trombetas, festa da expiação, festa dos tabernáculos. Paulo está dizendo aqui, joga isso fora. Que mais? Lua nova mensal. Que mais? Sábados semanais. São sombras. O que representava o sábado de sombra? Representava o descanso que Jesus trouxe para nós. Guarda o sábado, mas não tem descanso em Jesus. E Jesus declara, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, diga a esse seu colega que ele está fora da Bíblia, que na verdade ele está seguindo a instrução de uma senhora chamada Ellen Good White, que ela escreveu, a guarda do sábado implica em vida eterna. E o apóstolo Paulo diz, guardais dias, meses, anos. Gálatas 4, 8 a 10. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Vamos ler esse versículo que está no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8 a 10, diz o apóstolo Paulo. Mas quando não conhecias a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, sábados semanais, meses, luas novas, tempos e anos, dias de festa. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Tenho lido Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 8 a 11. Cita este texto para o seu colega, para ver se ele acorda e começa a encontrar o descanso em Jesus. O senhor Oscar, não diz em que cidade, mas ele pergunta o seguinte: por que em rádios, músicas e pregações, quando se referem ao Senhor Jesus, ele é chamado filho de Davi? Queremos dizer ao nosso estimado ouvinte, ele não é ainda um crente em Jesus, mas é ouvinte do nosso programa, com muita atenção, ele faz uma pergunta que é até importante. A expressão de filho de Davi é um dos títulos messiânicos, entre tantos títulos atribuídos ao Senhor Jesus Cristo. E aparece esta expressão, filho de Davi, em alguns textos da Bíblia, vou citar apenas alguns. Mateus 9, 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Mateus 12, 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então a origem e a razão desse título, filho de Davi, tem 2 explicações. Primeiro, a população dos judeus nos dias de Jesus
era conhecedora das promessas contidas no Antigo Testamento, onde diz que Deus prometeu a Davi e aos seus descendentes um governo sem fim. Se você quiser examinar a Bíblia, é procurar só no capítulo, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 15. Ainda que essa promessa tenha sido interrompida com o fim da monarquia no ano 587 a.C., quando o último rei que dominou sobre Judá, o rei Zedequias, foi preso e depois morto pelo rei Nabucodonosor, ocasião em que houve uma leva de judeus para o cativeiro babilônico, que nós conhecemos pela história bíblica. Agora, Jesus então será o próximo rei que ocupará esse lugar que está vago desde essa ocasião. De modo que Jesus seria o filho de Davi, político, guerreiro, para restaurar pela força do exército do Estado de Israel. Só que Jesus não aceitou essa colocação nos dias que ele veio aqui na terra para cumprir a ordem da redenção que ele veio efetuar em favor dos homens. Mas futuramente, no reinado milenial, de acordo com Apocalipse 19, versículo 20, até o capítulo 20, versículos 1 a 6, vamos encontrar o diabo amarrado no poço do abismo por 1000 anos, e Cristo estará então exercendo a sua função de rei aqui na terra, governando a humanidade a partir da cidade de Jerusalém. Filho de Davi, rei futuro, de acordo com a Bíblia Sagrada. E o José Heraldo nos pergunta: existe nos dias de hoje o dom de línguas, ou a sua atuação foi restrita à era apostólica, ou seja, aquela era que a Bíblia menciona, pastor? Nós queremos dizer o seguinte ao José Heraldo, que alguns intérpretes da Bíblia se valem do texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 8, para afirmar que depois da morte dos apóstolos, os dons espirituais cessariam. Então vamos ler esses dois versículos e depois dar a nossa explicação. O texto diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, também cessarão, e havendo ciência, desaparecerá. Então, estas colocações, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Aí interpreto que as profecias seriam aniquiladas, que as línguas também cessariam, e também a ciência desapareceria. Ora, essas manifestações de Deus, certamente, um dia desaparecerão, dentro da condição que está indicada no versículo seguinte a esse versículo 8, versículos 9 e 10, mostram o seguinte: mas quando vier o que é perfeito, então o que houver em parte será aniquilado. Agora, o que significa a expressão, mas quando vier o que é perfeito? Essa expressão significa que quando Jesus voltar, aquilo que serve de ajuda, de auxílio para nós, não terá mais validade, porque nós vamos ser arrebatados, vamos estar com Cristo no céu, e os dons espirituais não existirão como ajuda para o cristão como nos dias de hoje.
De modo que a interpretação de dizer que o dom de línguas e outros dons eram restritos aos dias apostólicos e com a morte dos apóstolos acabou, não tem base bíblica, pelo menos dentro do texto que é invocado como base para alegar que os dons cessaram. É do Edivan, do Guarujá. Ele pergunta por que o batismo com o Espírito Santo é tão raro em nossos dias. Aí ele diz assim, se o pastor descobre um de seus obreiros não é batizado, que não é batizado com o Espírito Santo, o pastor o mantém no cargo ou o substitui? Respondendo à primeira pergunta, nós lemos em Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13, o que Jesus falou a respeito do recebimento do Espírito Santo, como pode ocorrer. Está escrito o seguinte, repetindo, Lucas 11, versículos 9 a 13. Diz o texto, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, por que está raro? Porque falta pedir. Há pessoas que estão sem sentir essa necessidade, vamos dizer o caso. Agora, quero dizer para todos que nos ouvem que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, o ser batizado com o Espírito Santo é um revestimento de poder, mas uma pessoa crente em Cristo tem o Espírito Santo. É o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, nós lemos assim esse versículo, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo, diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão o Espírito Santo. Agora eu pergunto ao ouvinte Edivan, se o pastor descobre que um dos seus obreiros não é batizado com o Espírito Santo, então o irmão acha que eu vou destituí-lo se ele está envolvido no trabalho de Deus? E ele envolvido no trabalho de Deus é mais suscetível de ser batizado com o Espírito Santo do que propriamente ficar sentado num banco? Ele tem o Espírito Santo, como acabamos de ler aqui. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, ele vai continuar o seu trabalho, sem dúvida. Célia, São Vicente, Beira-Mar. Quero saber se a pessoa que morre indo ela para o inferno ou para o céu, se está com Cristo, se ela está consciente e se essa pessoa que morreu tem lembrança da terra, do que ela fez, do que ela foi aqui na terra, e se tem lembrança da família, como do marido, da mãe, etc. Bom, quero dizer à nossa ouvinte, Célia, que ela precisa ler Lucas 16, 19 a 31, porque todas as perguntas que ela fez estão aqui reveladas. Então diz a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, o escritor diz que Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho.
vida eterna Ele concede àqueles que o recebem como Salvador. E trouxe à luz, desvendou o segredo daquilo que nós perguntamos, e depois da morte, o que é? Então ele contou aqui, não uma parábola, fez uma narrativa de dois homens que viviam aqui na terra opostamente. Um muito pobre, outro muito rico. O pobre queria alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e não tinha essa oportunidade. O seu consolo eram os animais que lambiam suas feridas. E diz o versículo 22 desse capítulo 16 de Lucas: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Essa expressão seio de Abraão era indicada o que nós chamamos o céu do Hades, ou seja, um lugar do Hades onde é chamado paraíso. Ele foi para lá, estava descansando lá conscientemente. Agora morreu também o rico e foi sepultado. O corpo dele foi para a sepultura e a alma dele foi para o Hades, chamado inferno, mais inferior, enquanto que superior estava o seio de Abraão. E agora diz o texto bíblico que no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então a consciência depois da morte? Exatamente. Enquanto Lázaro estava em descanso, o outro, o rico, estava em tormentos. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. O que mostra isso? Mostra o que diz no livro de Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. Desse juízo particular, Eclesiastes 12, 7, e o pó retorna ao pó, e o espírito volta a Deus. Voltando a Deus, há um juízo particular que define a posição de cada qual, para um lado ou para outro, e cada qual nesse lugar onde estiver, não pode sair. Lázaro queria que, aliás, o rico queria que Lázaro saísse do seu lugar com a ponta do dedo molhada na água para refrescar a sua língua. E houve a declaração em resposta: grande abismo entre nós e vós, de sorte que não há passagem de um lado para outro. Ainda este rico disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. É o que nós dizemos, a pregação do Evangelho está sendo feita. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se morrer sem crer, não vai para o céu, vai ficar no outro lugar chamado Hades, onde existe tormento consciente. Então nós temos que estar preparados enquanto vivemos, e assim fazendo, estaremos dentro da vontade de Deus. Agora, ressaltamos, ambos, tanto um como o outro, estavam plenamente conscientes e assim podiam saber das coisas que ocorriam em torno dele. É a nossa resposta.
quebrar cadeias, restaurar, e a Deus somente adorar. Dele vou depender, sua face eu vi, e o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou e eu posso ver, a verdade libertou todo o meu ser. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais meus pés, meu chão. Então Ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. O vento de Deus veio tirar toda a cinza e soprou sobre mim, e o fogo recomeçou. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor, pois eu vi a glória do Senhor. Agradecemos a atenção do telespectador para o nosso programa deste dia e convidamos para que você esteja em sintonia com essa emissora amanhã, nesse mesmo horário, das 13 às 14 horas. Procure divulgar esta programação
E com certeza Deus trará bênção para você, para a sua família e a todos aqueles que você divulgar esta programação. Vamos agora agradecer a Deus fazendo uma oração. Senhor, queremos agradecer por esta programação de hoje, que a Tua Palavra traga conforto, que a Tua Palavra traga edificação, exortação, e que as vidas que estiveram em sintonia conosco possam cada vez mais estar mais próximas do Senhor, sendo fiéis ao Senhor, e que o Teu nome seja exaltado nessas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.